Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Cripto Diário. O meu nome é Tiago Cardoso e vamos então ver como é que está neste momento a negociar Bitcoin e as outras criptomoedas. Ora bem, para já continuamos a ver então o Bitcoin a manter-se dentro deste triângulo, isto olhando obviamente para um gráfico de médio e longo prazo, portanto um gráfico diário. Vemos desde a grande queda que tivemos desde o início do ano, estamos a chegar exatamente ao ponto de exaustão deste padrão, deste triângulo. Normalmente, quando chegamos a este ponto de exaustão, temos um breakout, ou em alta ou em baixa. Normalmente, e claro, isto depois tem sempre muitas variantes, mas dentro daquilo que é a análise técnica e dentro daquilo que é a análise deste tipo de padrões, aquilo que é normal é termos, após a chegada ao ponto de exaustão, que é exatamente aqui a este vértice, termos um breakout em alta, dando continuidade àquilo que era a tendência inicial, que é uma tendência de subida. Ora, nós cada vez mais estamos-nos a aproximar deste final de consolidação, portanto, ao ponto de exaustão deste triângulo. Em termos daquilo que é a força relativa do preço, continuamos também a ver uma estabilização muito grande. Aliás, eu hoje, também neste vídeo, quero-vos falar um pouco sobre volatilidade e mostrar-vos como realmente é o que está neste momento a faltar à Bitcoin para eventualmente conseguirmos ver uma maior subida, portanto, uma subida mais consistente e uma maior atração de compradores, porque é isso que está a faltar para subir, é haver mais compradores do que vendedores e haver confiança para esses compradores entrarem no mercado. De qualquer das formas, para já, continuamos a ver então no CoinMarketCap o market cap ainda acima dos 200 bis. Hoje para já está a ser um dia de alguma consolidação, mas reparem, perdas e mesmo ganhos muito, isto olhando obviamente aqui para o top 25, muito pouco significativas. Portanto, continuamos a ver este mercado, de certa forma, a estabilizar em termos daquilo que é a volatilidade. O que, já vos tenho dito, é bom, apesar de ser mau, obviamente, para trading e para aproveitar alguns movimentos de curto prazo, acaba por ser positivo para uma estabilização maior do preço e, portanto, uma maior atração de compradores, neste caso, institucionais, que não podem suportar uma volatilidade tão grande, o que acaba por obviamente ser bom, mas acabamos por ver hoje um dia algo misto, os ganhos a serem grandes, as perdas a serem pequenas. Portanto, aqui apenas algumas altcoins a valorizarem, mas market cap a continuar a estabilizar. Portanto, enquanto a Bitcoin estabilizar ao nível do seu preço e continuar sem volatilidade, vamos continuar a ver o market cap a manter-se sempre também estável. Porque, no fundo, com uma dominância de 50% ou mais de 50% da Bitcoin sobre este mercado, é normal que tudo se mova em torno daquilo que é a evolução do preço da Bitcoin. E, portanto, enquanto nos mantivermos a lateralizar, vamos continuar a ver o market cap a manter-se estável. Só para vocês terem uma noção, quando às vezes falamos que o market cap é muito alto e que isto já não pode subir muito mais, não é. E, aliás, eu posso-vos até aqui mostrar. Se vocês forem um site que é o Finviz, vocês conseguem ter um screener daquilo que são as ações, o mercado acionista. Normalmente uso para para analisar o mercado acionista americano. Se vocês colocarem por market cap daquilo que são as principais empresas americanas, reparem que o tamanho neste momento do mercado das criptomoedas, que é de 209 bilhões, é mais pequeno do que uma Chevron, ou do que uma Verizon, ou do que uma AT&T, ou neste caso do que uma Mastercard. Portanto, uma simples empresa tem um peso maior e um market cap maior do que propriamente todo o mercado das criptomoedas. Portanto, é isto que eu também gosto sempre de usar como benchmark para percebermos não só o pequeno tamanho que ainda temos neste mercado das criptomoedas, como, por sua vez, também o potencial que temos para fazer crescer este mercado.
Em termos também daquilo que aconteceu esta semana, nada aqui de especial. Portanto, Bitcoin a manter-se estável, Ethereum a manter-se estável, Ripple a subir 6%. E hoje também se manter-se estável, Stellar a subir 10%, a tudo ainda muito, muito lateral. E é exatamente esta falta de volatilidade que eu vos quero falar hoje. Ora bem, nós nos mercados tradicionais, e se eu olhar para, por exemplo, o SP500, se eu olhar aqui para o gráfico diário, um dos problemas que o SP500 tinha, que não era na realidade um problema, porque até estávamos sempre numa tendência de subida bastante consistente. Mas se vocês repararem, embora tenha sido uma tendência de subida, se vocês repararem, toda esta subida completamente estável entre dezembro de 2016, mais ou menos a altura em que o Trump foi eleito, durante um ano, dois, mesmo esta subida aqui que parece muito íngreme, mas se vocês forem analisar dia a dia, é uma subida que, batendo sempre novos máximos, é muito estável, sem praticamente grandes movimentos agressivos intradiários. E esta dificuldade em encontrarmos estes movimentos intradiários devem-se à falta de volatilidade. Como é que a volatilidade é medida no SP500? É através de um índice que se chama VIX. Portanto, o CBOE Volatility Index. E se nós olharmos para o VIX, normalmente quando vemos um VIX a negociar aqui nestas zonas entre os 10 e os 11, reparem como ele entre 2016, nós estávamos constantemente, sempre laterais. Portanto, quando ele tem picos altos, é quando a volatilidade acresce. Isto basicamente, se nós quisermos analisar o VIX de um ponto de vista prático, portanto, isto basicamente diz-nos que neste preciso momento, reparem, ele estava, por exemplo agora, ele está a cotar nos 19,89. Isto no fundo, não é obviamente em termos teóricos, aquilo que este índice de volatilidade nos mostra, mas em termos práticos diz-nos que neste preciso momento o mercado acredita que pode haver uma variação em alta de 20% do SP500 ou em baixa de 20% do SP500 nos próximos 30 dias. Portanto, é um pouco isto que mostra. Depois tem obviamente aqui sempre o enquadramento das opções e de uma série de outras coisas, mas na prática é mais ou menos isto que significa. Ou seja, significa que quanto mais o VIX vai subir, quanto maior for a expectativa do movimento mais agressivo no SP500. Ou seja, significa que sempre que vemos quedas agressivas, que foi como que aconteceu no caso de janeiro deste ano, portanto, nós tivemos aqui uma queda muito agressiva e depois tivemos agora recentemente também. Portanto, quando isto acontece, o VIX sobe e acabamos por ter um sinal de que a volatilidade provavelmente vai ser maior. Depois reparem como as coisas, quando acalmam, depois tornam a ter o VIX cá abaixo. No fundo é como se fosse aqueles ecrãs que mostram o batimento cardíaco. Portanto, quando estamos com um batimento cardíaco muito acelerado, aquilo também vai estar, o gráfico do nosso batimento cardíaco vai também estar de mais extremos, portanto vai estar a subir e a descer mais. Quando temos um batimento cardíaco mais estável, acabamos por ter o VIX aqui parado. Ora, não existe no mercado das criptomoedas um indicador como o VIX que nos mostre esta volatilidade, infelizmente. E, portanto, existem outra espécie de cálculos para medirmos, eventualmente, se a volatilidade na Bitcoin está... enfim, espera-se que suba ou não se espera que suba. Há uma série de análises que nós podemos fazer. Neste momento, é difícil para já percebermos... ou neste caso criarmos alguns níveis de indicadores de volatilidade na Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. Tem muito a ver também, tem que ser tudo muito anexado àquilo que é o volume da moeda em si, e portanto existem algumas ferramentas que nos permitem medir essa volatilidade. Nós para já, reparem como a volatilidade está praticamente em mínimos. Nós temos certos momentos da vida da Bitcoin em que nos últimos 30 dias, a Bitcoin, neste caso, estamos a olhar para os últimos 30 dias,
Reparem que o VIX dá-nos uma expectativa futura dos próximos 30 dias, enquanto que estes indicadores que sobre a Bitcoin ainda nos dá sobre o passado, ou seja, peguem dados passados e mostra-nos como é que está atualmente. E a verdade é que nós estamos finalmente, reparem, ao final de quase um ano, estamos a atingir praticamente mínimos daquilo que é a volatilidade para a Bitcoin. Vocês podem ver algumas destas ferramentas. Eu descobri alguns sites como este, que é o www.buybitcoinworldwide.com. Tem também no Wobble Charts. Mas como podem ver, estamos praticamente a assistir a novos mínimos daquilo que é a volatilidade da Bitcoin. E isso é provado exatamente por esta lateralização constante. O que, na minha opinião, pode ser muito positivo para a Bitcoin. Como é óbvio, reparem, nós historicamente nunca tivemos um momento em que a Bitcoin estagnasse completamente ao nível da sua volatilidade. Portanto, é uma espécie de um ciclo que é feito em que, quando a volatilidade está baixa, normalmente para ela subir é porque necessita que haja um aumento do volume, e normalmente esse aumento de volume na Bitcoin é trazido por mais compradores, pelo hype que se forma, pelo FOMO que é criado. E portanto aquilo que eu acredito é que, ao atingirmos este mínimo da volatilidade, significa que o próximo pico e este ciclo de quedas, obviamente, na volatilidade vai terminar, porque é sempre assim, tem sido sempre um ciclo desta forma. Significa que, quando terminar este ciclo, é quando o volume irá aumentar, e esse volume será aumentado pela entrada de novos compradores no mercado. Reparem, estamos a chegar ao ponto sazonal de subidas para a Bitcoin. Isto, obviamente, não quer dizer que funcione sempre, mas olhando para o passado, o pouco passado que temos, diz-nos que estes últimos 3 meses, e aliás, isto também acaba por ser muito o que acontece no mercado acionista. Portanto, no outubro, novembro e dezembro são meses nos mercados americanos normalmente muito mais voláteis e com muito mais volume do que, e aliás, de maiores subidas, historicamente, do que os 9 meses anteriores. Na Bitcoin tem sido isso também, portanto temos assistido a sempre mais volume e, com isso, maiores subidas. Portanto, isto é um mercado muito pequeno. Quando há um acréscimo do volume, normalmente esse acréscimo de volume é traduzido numa subida do preço, portanto, numa entrada de compradores, numa entrada de mais capital neste mercado do que propriamente o contrário. Portanto, aquilo que eu acredito é que iremos ver uma subida do preço em termos sazonais, ajudado por esta necessidade de aumento de volatilidade, como eu já vos expliquei. Vamos ter em novembro também a BACT, vamos ter a 5 de novembro também o deadline para a análise da SEC sobre alguns providers de ETFs, e portanto eu acredito que nas próximas 2 semanas, eu diria, poderemos finalmente ver este fenómeno de volatilidade a finalmente recuperar e voltarmos então a ver, lá está, este volume de compradores finalmente a conseguir entrar neste mercado. Mas era isto que eu vos queria mostrar em termos daquilo que é a volatilidade, explicar-vos aqui um bocadinho aquilo que nos pode eventualmente ajudar ou não em termos da chegada de novos compradores ao mercado. É muito isto que se passa na Bitcoin, é tão simples quanto isso. Portanto, isto para haver subidas é necessário que haja mais compradores do que vendedores. Em qualquer mercado assim é. Para isso é preciso que haja uma atração e uma motivação para os compradores entrarem. Eu acredito que novembro, com a entrada de novos veículos mais fáceis de aceder à Bitcoin ou qualquer outro ativo, mas neste caso falamos naturalmente da Bitcoin, eu acredito que isto poderá ser uma motivação e um catalisador para vermos finalmente o preço da Bitcoin a subir. Espero ter-vos ajudado, espero ter-vos explicado um bocadinho aqui como é que a volatilidade funciona. Da minha parte é então tudo. Obrigado a todos. Continuação então de um ótimo dia. Bons negócios e vemo-nos então no próximo vídeo. Um abraço.